Cada vez mais o Google Ads tem ficado automatizado, cada vez menos a gente precisa criar anúncios, escolher palavras e gerenciar os lances. Mas aí eu vou te perguntar, como é que a gente pode diferenciar os nossos anúncios dos concorrentes? E aí que entram os anúncios e principalmente as extensões de anúncios. Nesse vídeo eu quero te falar um pouco sobre a extensão de imagem, uma extensão relativamente nova que pode deixar seus anúncios muito mais destacados em relação aos concorrentes. Eu sou Fernando Canares, que trabalho com marketing digital desde 2007. Em todo esse tempo trabalhando com publicidade, trabalhando com Google Ads, uma das novidades que eu achei mais interessante nos últimos anos foi a extensão de imagem. Ela é uma extensão, ou seja, um recurso extra para os teus ads de anúncio de Google Ads, que faz com que apareça uma pequena imagem ao lado dos seus anúncios quando a pessoa estiver procurando por você no Google Ads. E aí isso faz com que teu anúncio fique muito mais destacado em relação aos concorrentes. E eu vou te falar que esse recurso foi lançado em 2021 e os meus alunos, que fazem parte do meu treinamento de Google Ads, Google Analytics, Facebook, Instagram, eles já sabem disso há bastante tempo, já sabem como fazer, já sabem inclusive de todos os benefícios disso. Então se você quiser inclusive saber de informações assim em primeira mão, quiser saber todas as otimizações e coisas que podem ser feitas numa campanha de Ads, lembre que eu tenho treinamento. Tem o link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Ele contempla todas as principais ferramentas, inclusive a parte de métricas. Então dá uma olhadinha aí que pode ser bem interessante para a sua carreira de marketing digital. Voltando para a extensão de imagem, essa extensão ela foi lançada então em 2021 e ela é uma extensão muito interessante porque ela permite você colocar uma imagem do ladinho dos seus anúncios de pesquisa do Google Ads. Isso é uma coisa que nunca o Google fez, porque os anúncios de texto sempre foram anúncios de texto. E desde então, desde 2021, agora você pode colocar uma pequena imagem que chama muito mais atenção em relação aos seus concorrentes. Bom, eu vou te mostrar minha tela aqui para te mostrar onde está esse recurso, como é que você coloca e alguns requisitos. Mas eu vou te falar que assim que foi lançado esse recurso, eu testei para alguns clientes. E aí, eu tinha uma empresa de vestido de noiva, inclusive, que o CTR simplesmente aumentou em 20 ou 30% só pelo fato de eu colocar esta imagem. Outra coisa interessante é que o CPC, ou seja, o quanto que eu pagava por clique, como o anúncio ficou mais qualificado, eu baixei em mais ou menos 10 centavos o custo por clique, ou seja, eu paguei mais barato, tive mais gente clicando por causa da imagem e, consequentemente, eu consegui fazer a campanha render muito mais com o mesmo dinheiro, simplesmente por conta da extensão de imagem. Bom, eu vou para minha tela para poder te mostrar um pouco como é que funciona essa questão da extensão de imagem, onde que você pode ver ela, como é que você pode otimizar e como é que você pode deixar suas campanhas muito mais bonitas e otimizar para que você consiga cada vez mais cliques usando toda essa otimização que o Google te permite. Então aqui eu tenho um exemplo de um anúncio com a extensão de imagem, para você entender. Aqui eu procurei por Desentupidora São Paulo no Google, por exemplo, e aí olha que legal esse primeiro anunciante. Além de aparecer com as extensões, por exemplo, de site link de ligação, ele também já apareceu com a extensão de imagem, que é exatamente essa imagem que eventualmente você vai ver nos anúncios de algumas marcas que estão aparecendo no Google Pago e, consequentemente, estão mostrando essa imagem. Olha o quanto isso valoriza. Olha a diferença deste anúncio para os concorrentes. Então aqui, ó, esse é o primeiro resultado, esse é o segundo, esse é o terceiro. Olha a diferença, olha o quanto colocar uma imagem chama a atenção. E além de te mostrar um pouco dessa extensão, aqui nesse vídeo, eu quero te contar os resultados que eu obtive com o cliente. Como é que eu faço para colocar essa extensão? Então, a primeira coisa, você vai lá no Google Ads. Vou partir do pressuposto que você tem uma conta de especialista dentro do Google Ads, que é a conta que geralmente a gente usa para fazer gerenciamento de campanhas. Vou considerar que você já tem uma campanha. Então, digamos que você tem uma campanha rodando, uma campanha na rede de pesquisa, e essa campanha na rede de pesquisa tem, por exemplo, lá um grupo de anúncio. Então, vou clicar aqui no meu grupo de anúncio. E aí você deve saber que quando você vem aqui no grupo de anúncios e clica aqui no menu lateral em anúncios e extensões e vem aqui em extensões, você pode adicionar as extensões de anúncio. Dentro das extensões a gente tem site links, a gente tem extensão de frase, snippet, tem vários outros. Se você quiser saber inclusive sobre as extensões, eu tenho um vídeo que eu explico todas elas. Então tá aqui no card aqui em cima. Se você quiser ter acesso a essa aula que explica as extensões para você otimizar seus anúncios, fique à vontade. Mas, voltando para a nossa extensão mais específica então, que é a extensão de imagem. Ela não está ativa em todas as contas, então o que você precisa fazer é exatamente abrir o grupo de anúncio, ir lá nas extensões e clicar no botão de mais. E aí se aparecer aqui a opção extensão de imagem, quer dizer que você pode então adicionar a extensão de imagem. Como o exemplo está te mostrando aqui, ó, ele vai mostrar então essa imagem do lado do anúncio no dispositivo móvel. Eventualmente, esse formato também aparece no desktop. Então, no desktop também vai aparecer uma imagenzinha. Essa imagem é uma imagem quadrada, então você pode escolher uma imagem que vai aparecer ao lado do seu anúncio. Lembrando que você pode segmentar essas imagens se você criar vários grupos. Você pode subir imagens diferentes para grupos de anúncios diferentes, por exemplo, se você quiser. Bom,
Como é que eu faço para subir essa imagem? A primeira coisa que eu vou escolher então é em que nível que eu quero. Se eu quero subir essa imagem no nível da campanha, ou seja, pegar todos os grupos daquela campanha, ou grupo por grupo. Então eu posso criar um grupo específico para um assunto específico e subir uma imagem específica para isso também, se eu quiser. No meu caso, eu vou colocar no grupo porque eu só tenho um, então tanto faz na verdade. Eu posso criar uma imagem, ou eu posso ter um banco de imagens e já usar essas imagens, ou reutilizar essas imagens. Nesse caso, eu vou mostrar para você como subir uma imagem inicialmente. Para subir a imagem, você pode clicar então aqui em Criar Nova, clicar aqui em Imagens, e aí nesta tela você vai poder então subir as suas imagens. Se você já tem imagens, ele já vai trazer aqui algumas delas e você já pode até escolher essas imagens. Se não, você pode vir aqui em Upload e você pode fazer o upload dessas imagens. Você ainda pode clicar aqui em Verificar Site, colocar o seu site, o Google vai entrar no seu site, vai ver que imagens tem lá e eventualmente você pode puxar algumas dessas imagens. Se você não tiver nenhuma imagem, você ainda pode usar um recurso muito legal do Google chamado Banco de Imagens. E aqui em Banco de Imagens você pode colocar imagens baseadas no banco de imagens que o Google tem parceria. Então vamos voltar para aquele exemplo da desentupidora. Digamos que você gerencia uma desentupidora e você precisa de imagens de desentupidora. Você pode simplesmente digitar aqui então desentupidora. E aí ele vai buscar nesse banco de imagens de desentupidora. E aí você pode procurar alguma que faça sentido. Não tem nenhuma necessariamente que pareça com a desentupidora do Brasil, mas como exemplo eu vou pegar essa aqui, por exemplo. Então eu posso clicar nessa imagem. E aí olha que legal, ele já está falando que então ele precisa dessa imagem no formato quadrado e no formato retangular. Então você já pode ajustar aqui para ficar bem certinho o corte e tudo mais. Você vai clicar aqui em selecionar duas proporções e vai salvar. Ele vai demorar um pouquinho e ele vai aparecer aqui no menu lateral as imagens que você acabou de selecionar. Então está aqui, ó, já apareceram as imagens. E aí olha que legal então, a partir de agora, quando esse anúncio aparecer, ele pode ter várias extensões, as extensões de chamada, de site link, aquelas extensões que você já deve conhecer, e, eventualmente, pode mostrar a extensão de imagem, que é essa imagenzinha na lateral. E com isso, você consegue, então, agora, ter o teu anúncio muito mais efetivo, muito mais bonito. Algumas coisas importantes que você precisa saber sobre essa extensão. Você pode clicar aqui de volta e você pode subir várias imagens. Você pode, então, subir da sua biblioteca, você pode subir do seu computador, você pode verificar o site e tudo mais. Só existem algumas regras importantes. Quando você for subir essas imagens, o Google ele só aceita para essa extensão imagens sem texto. Então você não pode ter texto, você não pode ter botão, você não pode ter nenhum frame ao redor da imagem, só pode ser a imagem bruta, ou seja, essas imagens aqui vão passar sem problema algum. Esta imagem aqui não vai passar porque ela tem texto. Então isso é uma coisa importante que você já precisa saber. A extensão de imagem você pode colocar foto do teu produto, do teu estabelecimento, você pode colocar foto de qualquer outra coisa, de uma pessoa usando o seu produto, seu serviço. Mas jamais você vai poder colocar, por exemplo, preço, botão, número de WhatsApp, número de telefone. Isso não deixa, ele vai reprovar a sua imagem. Outra coisa é que essa imagem ela vai passar por uma verificação. Então, imagens, por exemplo, consideradas obscenas, imagens de armas, drogas, bebidas, provavelmente também não vão passar. Então, lembre que existe essa política de imagens mais sensíveis provavelmente não vão ser carregadas. A sugestão é você selecionar o máximo possível de imagens que façam sentido com aquela tua campanha ou com aquele teu anúncio. Você clica aqui em salvar, elas vão ser disponibilizadas então, e a partir desse momento o Google vai randomizar. Então, eventualmente, ele vai mostrar uma dessas imagens. E aí, se tiver no celular, geralmente ele vai mostrar ela no formato quadrado. Em alguns casos, ela pode mostrar ela no formato retangular, dependendo do formato, dependendo de onde aparecer. Com isso, eu vou salvar. Essas imagens elas vão ser enviadas, então, para a avaliação do Google. Isso pode demorar até 24 horas, até 48 horas. E aí, se você quiser ver se foi aprovado ou se funcionou, você vai escolher a sua campanha de novo. A partir do momento que você escolher a campanha, você vai lá no grupo de anúncio. E aí lá no grupo de anúncio você vai clicar então em anúncios e extensões e vai lá em extensões. E aí aqui você pode rodar e você vai poder ver as informações então se essa extensão ela já está ativa. Para eu saber se ela está ativa eu posso olhar aqui se ela está começando a ter impressões e cliques baseado no período que eu decidi. Ou eu posso simplesmente clicar aqui em imagem e ele já vai mostrar inclusive um relatório aqui. Vai falar se ela está em análise, se ela está aprovada e quantas impressões, cliques e tudo mais você teve. Algumas outras coisas importantes sobre otimização. Quanto mais imagem você subir, melhor, porque o Google vai randomizar elas, vai escolher elas de forma aleatória e vai começar a mostrar com mais frequência que tiver melhor resultado. Então é importante sim você poder rodar isso da melhor forma possível. E aí você vai me perguntar assim, putz, Fernando, mas será que funciona? Será que vale a pena colocar essa imagem? Tipo, parece uma coisa tão simples, um detalhe tão simples. E aí eu queria te mostrar um exemplo aqui, tá? Então essa aqui é uma print de um cliente. Como eu te falei, eu fiz isso para um cliente de vestidos, eu não vou abrir o cliente aqui, por isso que eu coloquei uma print. Mas para você entender, ó, esse cliente, em maio de 2021, quando ainda não existia essa extensão, ele tinha lá mais ou menos um CTR de 8,69 e um CPC de mais ou menos 1,06.
Olha a diferença, o gráfico começa a subir para algumas coisas, começa a diminuir para as outras. 2 meses depois, na verdade no mês seguinte, mas eu quis trazer aqui 2 meses depois para ter um mês fechado. A quantidade de CTR dele pulou de 8,69 para 9,81. Então assim, só o fato de eu ter colocado a extensão fez com que o CTR subisse em quase, ou melhor, mais de um ponto percentual. Outra coisa legal, olha o CPC dele, era de R$1,06. Baixou ao longo do tempo, baixou para 90 e poucos centavos, e 2 meses depois já estava em 0,88. Ou seja, simplesmente colocando a extensão, e eu posso falar isso porque foi a única ajuste que eu fiz sério aqui, eu consegui aumentar meu CTR e consegui baixar meu CPC de uma forma muito considerável com essa extensão, então eu recomendo muito você colocar ela. Para você ver com mais detalhes isso, eu vou mostrar no detalhe aqui. Então eu tenho aqui um exemplo de um relatório desse cliente, exatamente, onde eu coloquei vários vestidos de noiva dentro das minhas campanhas. Não sei se você lembra aqui, mas o CTR dele em média estava em 9,89. Olha o que acontece quando aparece essa imagem. Então, ela nem sempre aparece, mas quando ela aparece, olha para onde vai o CTR, ela vai para 12%. Em alguns casos, para algumas campanhas, chegou a 30%, chegou a 10%. Ou seja, quando essa imagem aparece, a chance das pessoas clicarem tende a ser maior. E aí o legal dessa tela aqui que eu também quero te explicar é o seguinte. Quando você subir as extensões de imagem, minha sugestão é que você deixe rodando isso por uma semana, 2 semanas, 15 dias, que seja. E aí depois você volte para esse relatório. E para você voltar nesse relatório, você então vai vir aqui escolher a campanha, vai vir aqui em extensões, imagem. E aí com este relatório aberto, você vai conseguir ver inclusive qual é a imagem que está te ajudando a trazer um CTR maior, ou que imagem está trazendo mais conversão, ou melhor custo por conversão. E sabe o que é o mais legal? Você pode marcar as imagens que estão com pior desempenho e você pode pausar elas. Você pode trocar, você pode subir mais, você pode ir ajustando. Então isso aqui é uma forma muito prática, muito simples de você otimizar as suas campanhas de Google Ads. Você coloca essa extensão, lembrando que nem sempre ela vai aparecer, assim como todas as extensões. Quanto mais otimizado for o teu anúncio, maior a chance dessas extensões aparecerem. Mas o importante é, lembre sempre para todas as suas campanhas, vir aqui na aba de extensões, aqui nas extensões cadastrar todas elas, site link, snippet, frase de destaque, imagem, local e principalmente, obviamente, a de imagem, porque ela pode chamar muito a atenção nos seus anúncios. Lembre, obviamente, nós vamos fazer como eu aqui, de contextualizar as imagens conforme o seu anúncio. Aqui eu só fiz um exemplo, por isso que eu coloquei algumas imagens aleatórias. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar aqui na caixinha de comentários, vou ter o maior prazer do mundo em responder. Se você ficou interessado no meu treinamento e quiser saber de tudo isso em primeira mão, lembre de se inscrever, tem o link aqui na descrição, então você pode fazer parte do meu curso que tem mais de 200 aulas sobre todos os assuntos diversos de marketing digital. Se você gostou desse vídeo, lembre de dar um like, lembre de compartilhar com seus amigos. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.